O risco que você corre e nem imagina. Eu vou te passar uma informação agora que você talvez nunca tenha ouvido, mas é muito importante que você preste atenção porque ela pode te livrar de muitos problemas. Eu já passei por um problema muito sério quando eu tinha 12 anos e eu não fazia ideia do risco que eu corria e que a outra pessoa também corria. Veja bem, existe uma situação no estudo do mapa numerológico natal que às vezes eu trago para o cliente quando ele é portador disso, que eu falo que é uma energia implosiva ou explosiva. Veja bem, o que é isso? Eu chamo isso de um vulcão. É um vulcão interno que a pessoa carrega. É um risco muito grande quando ela não tem essa informação. Você já traz isso do berço, isso você já traz de um movimento ancestral, você já traz isso, acredite no que você quiser, se é de vidas passadas ou se é dos seus ancestrais, mas quando tem o nascimento de uma criança, eu já, através do nome e a data de nascimento, eu já sei se a pessoa é portadora dessa energia, que ela pode ser implosiva ou explosiva. O potencial dessa energia é tão forte que ela ou é 84% ou é 96%, ou seja, não é pouca coisa, é bem forte. Então veja, isso não é desenvolvido dentro da família. Sim, ela já traz isso e ela pode aflorar conforme a vivência que ela tem. Então, se ela vive numa família agressiva ou numa família que a coloca numa condição de inferioridade, ela pode manifestar isso sim, com mais facilidade, mas não que ela não carregue isso já é da pessoa. E não são todos os mapas. Então, veja bem, quando a energia é implosiva, ela pode chegar a se machucar diante de uma situação limite. E o limite, quem estipula é ela. Depende da condição emocional dessa pessoa, ela vai saber se ela está no limite ou não. E ela pode chegar ao limite de se machucar profundamente. Eu não vou dizer as palavras aqui, mas ela pode chegar ao limite mesmo da situação, tá? Por outro lado, a energia explosiva, ela é o contrário. Então, a pessoa, ela se torna agressiva a ponto de, numa situação limite, ela prejudicar alguém e, claro que ela vai ser prejudicada também, mas esse prejuízo que ela pode proporcionar a alguém é também no extremo, entende? Que eu também não quero falar aqui, mas você vai entender o que eu estou falando. Então, veja, é uma energia que a pessoa carrega no peito. Você já deve ter percebido, se você é portador dessa energia, que muitas vezes você engole sapo, né? Você, diante de uma relação casal, principalmente quando envolve família, quando envolve paixões, quando envolve ciúme, às vezes a pessoa, quando ela tem a energia implosiva, ela guarda aquilo para ela, mas ela guarda profundamente. Então imagine um vulcão implosivo. O que ela faz? Ela engole aquilo, ela engole um sapo gigantesco e ela se envenena com aquilo. Então ela vai se destruindo até ela chegar numa situação limite. Quando ela é explosiva, ela faz o contrário. Ela perde a paciência, ela se torna agressiva, violenta e ela pode chegar a machucar alguém. É claro que ela vai ter prejuízo, claro, né? Depende se ela for pega, né? Mas ela vai destruir, ela tem um poder de destruição muito grande e muitas vezes é na comunicação, às vezes é na atitude, na violência, na agressividade física mesmo. Então, veja, é preciso tomar muito cuidado, porque as pessoas portadoras disso, você pode confundir, falar, ela tem sangue quente, ela é nervosa, ela é irritada. Isso pode ser, a pessoa pode ser explosiva não por causa dessa energia, mas às vezes é uma recicladora. O reciclador de energias, que está ligado à energia 11, ele veio trabalhar os conteúdos emocionais, o combustível que envolve as relações, formado por pensamentos, sentimentos e emoções. Quando a pessoa
ela não trabalha seus conteúdos emocionais, ela tem a sensibilidade de captar energias negativas, ela pega isso para ela e ela já fica irritada. Então, ela pode sim, associada a outras vibrações que ela traz no mapa, às vezes o 8, né? Que o 8 é mais objetivo, mais, né? Ou 1, que também é mais prático. Então, ele juntando com isso a impulsividade do 5, ele pode simplesmente perder a cabeça e fazer uma bobagem. Só que isso não quer dizer que a pessoa tem essa energia explosiva, entende? Que ela tem esse vulcão ativo dentro dela. Eu sou portadora desse vulcão ativo e eu já passei por uma situação aos 12 anos que, olha, só por Deus, a gente simplesmente esquece o tamanho que tem, esquece que a gente é fraco, esquece e vem uma força de dentro, você pega o pescoço de quem te irrita. E eu fiz isso, tá? Eu tinha 12 anos, então veja, ninguém me ensinou isso, já estava dentro de mim. Então é preciso tomar muito cuidado. Qual é o risco que a gente corre? Quando você está numa relação, às vezes você cutuca uma pessoa, e aí ela que é violenta, ela que é agressiva, mas o quanto você cutucou, você tem que tomar cuidado. E as coisas que você fala, por exemplo, para uma pessoa que já está fragilizada, às vezes ela é bobinha, às vezes ela engole sapo, às vezes ela não fala nada, não tem boca para nada. Você tem que tomar muito cuidado com essas pessoas que não têm boca para nada, porque às vezes alguma coisa que você fala vai mexer lá no fundo, vai trazer um registro de memória ancestral que às vezes é o gatilho emocional para ela fazer uma besteira com ela mesma. E aí você é corresponsável pela situação sem saber. Tá? Então, o risco que você corre diante de uma relação é muito grande quando você não tem esse conhecimento. Então, tenha mais gentileza com as pessoas que não têm boca para nada, e fique esperto com pessoas que são muito quietas. Por quê? A pessoa que tem autocontrole, eu, por exemplo, hoje, eu aprendi a ter o domínio das minhas forças, que eu falo muito, controle a sua mente. A mente alimenta as emoções, domínio da mente. Por quê? Porque se você tem uma energia explosiva e você não tem autocontrole, você vai fazer besteira. Então, às vezes, você cutuca a onça com vara curta e você não sabe onde você está mexendo. É muito arriscado, às vezes, você cutuca, fala, os homens são agressivos. Sim, os homens são mais fortes, então chama mais atenção. Eles, às vezes, não têm esse jogo de cintura, essa coisa de buscar o autoconhecimento como uma mulher, embora metade, 50% dos meus clientes seja do sexo masculino, tá? Mas a maioria dos homens não busca o autoconhecimento, não busca o autocontrole, porque faz parte da energia masculina o ataque. Ele é o caçador. Então, é muito mais visível, né? É muito mais alto o índice de agressividade por meio dos homens. Só que as mulheres também são. As mulheres são muito agressivas. Quando elas trazem essa energia agressiva, é um perigo você cutucar. Então, às vezes, você tem uma pessoa que ela tem autocontrole, então ela prefere ficar na dela, prefere ficar quieta. Mas tome cuidado, numa situação limite, ela pode simplesmente colocar tudo a perder, tá? Então, cuidado, tanto com pessoas, com as relações que você tem, cuidado para não provocar uma pessoa que você vê que perde o controle, às vezes, diante de você, às vezes não perde o controle perto de outro, mas diante de você sim. Por quê? Porque a gente responde a uma demanda relacional. Às vezes a gente fala, a pessoa é narcisista, a pessoa é aquilo. Sem um diagnóstico de um profissional, às vezes a gente está vivendo uma relação tóxica e não sabe o risco que está correndo. E o quanto nós somos responsáveis por cutucar aquela pessoa. Entende? Então, veja se você já percebeu isso nas pessoas. Me conte aqui